Nem sempre a liderança está na pauta durante a formação dos profissionais de saúde. E é por isso que a TraineLab traz sim liderança como fundamental para bons profissionais. Estamos aqui com o nosso convidado hoje, Fernando Lopes, muito prazer. É uma honra ter você aqui hoje no nosso podcast aqui com a TraineLab, Fernando. E eu quero fazer aqui um breve resumo, uma apresentação, mas gostaríamos que você falasse aí da sua trajetória, e o quanto um líder bem preparado desde a sua formação acadêmica e aí assumindo papéis de destaque é importante. Então, o Fernando é professor e executivo da FGV e da Fundação Dom Cabral e atua aí como consultor, como líder em saúde. Fernando, seja bem-vindo e queremos ouvir você. Tá bom, Juliana. Obrigado pelo convite. A honra é toda minha de estar aqui com você, com a TraineLab. Eu já morei em Brasília algum tempo atrás, adoro essa cidade, estou de volta. Fiquei muito honrado pelo convite, muito obrigado, né? E falar de saúde para mim é muito confortável, porque depois que eu entrei na área, eu me apaixonei, estou até hoje, já tem mais de 20 anos. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, o sotaque vocês vão perceber aí durante o nosso bate-papo aqui. Eu sou casado com a Carol, a minha esposa, tenho um filho de 19 anos, que está no momento de estudar para o vestibular, está estudando para o vestibular. E não sei se foi coincidência ou não, ele quer entrar na área da saúde. Não sei se vai ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e eu estou apoiando porque eu gosto muito da área. Eu me mudei para o interior de São Paulo no ano 2000, foi quando eu entrei na área da saúde, fui trabalhar num hospital privado, né? E gostei, não sabia nada da área da saúde, me apaixonei, comecei a estudar. Eu sou formado em computação, né? Entrei nessa área de informática no hospital, era um hospital de pequeno porte. Gostei bastante. Desde então, desses 24 anos, eu fiz vários cursos de pós-graduação em escolas bem tradicionais, bem bacana. Fiz gestão empresarial, fiz gestão de saúde, junto com o Hospital Albert Einstein e com o INSPER. Fiz mestrado também na área da saúde, em administração e saúde, foi muito bacana. Então a gente vai tentando buscar essa questão da prática e do conhecimento, né? Eu já trabalhei em 6 hospitais no Brasil, 3 aqui em Brasília, 2 em São Paulo, 1 em São José dos Campos. E no ano de 2000 eu resolvi deixar um pouco essa área de executivo, porque eu sempre achei muito importante fazer o equilíbrio pessoal e profissional da vida da gente. Com certeza. Então, foi isso que eu fiz, e desde então eu tenho uma empresa que eu faço consultoria, e sou professor, como você falou, da área de saúde, eu dou aula para pós-graduação, em 3 escolas tradicionais, muito bacana, mas para profissionais de saúde. Então, falar em saúde comigo é muito confortável, e obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Então, vamos continuar. Antes disso, Fernando, vamos pedir para quem chegou até aqui, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque aqui, com certeza, esse episódio com muito conteúdo para você que quer entrar na área da saúde, já é profissional, ou melhor, que não sabe como se tornar um líder, né, Fernando? E ninguém conta que um enfermeiro, o médico ou o profissional de saúde, a partir do momento que ele está ali na linha de frente, ele é sim um líder, né? Ele pode se tornar um líder de equipe. E aí, como é essa construção, Fernando, para um líder, uma liderança em saúde? Como que isso acontece? O profissional nasce assim ou ela pode ser desenvolvida? Ah, pode, com certeza, a liderança pode ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo ser líder, né, Juliana? E a gente tem que trabalhar algumas competências, né? É super importante entender, são várias competências, mas vou citar algumas principais que eu acho que eu vivi isso, né? E é muito importante a gente poder entender. Eu acho que assim, a saúde, a ocupação do dia a dia na saúde, né, tem muita demanda, né? Então você tem que, primeira coisa, aprender a assumir risco, né? Você tem que entender que existem riscos que a gente está trabalhando em qualquer segmento de saúde, em qualquer prestador de serviço, tem que assumir risco, tem que entender, tem que avaliar, tem que mitigar, mas tem que assumir risco, né, de alguma forma. A outra coisa é você ter capacidade de resolver os problemas. É muito importante você entender que você vai lidar com problemas diversos diariamente. Você pega em hospitais, em planos de saúde, não existe problema igual, né? Vão acontecer problemas, você tem que ter essa capacidade, essa segurança para lidar com isso.
Outras duas coisas que eu acho importante, como a gente está falando de liderança, é você trabalhar a competência de liderança. E o que é isso, quando a gente fala de liderança? É você liderar um time e você dar confiança, dar segurança, desenvolver, escutar, ouvir, conversar, dar feedback. Eu costumo brincar na liderança, quando se torna líder, você trabalha com uma pessoa, você tem uma equipe de 4 pessoas e chega um novo. Eu faço a metáfora da piscina. Se você pega essa pessoa que chegou agora e não sabe nadar, jogar ela no meio da piscina, ela vai morrer Vai afogada. morrer. Então você joga na beirada, traz, ensina, conversa, e tem que envolver essas pessoas nesse sentido. Então é super importante trabalhar. E depois que você trabalha a liderança ao longo do tempo, você tem que dar autonomia, você tem que dar delegar, você tem que confiar. Porque eu costumo dizer o seguinte: você que é líder, se você imagina que você consegue liderar as pessoas, se você delega alguma coisa para o seu colaborador, você vai passar coisas que você faz para ele e pegar coisa de cima mais estratégica. Então o time vai para cima todo. Então você tem que aprender a dar autonomia e apoiar. Obviamente vão existir erros, né? Quem não erra para Com aprender certeza. nesse sentido. Outras coisas importantes, duas que eu acho importantes, é foco no cliente e foco no resultado. Se você não entender o cliente, a satisfação, a experiência dele e os resultados que envolvem toda a empresa que você trabalha, e eu não estou falando de resultado financeiro. Existe resultado de satisfação, de processos, De de financeiro, de qualidade. qualidade, nem se fala na saúde, né? Uhum. E para finalizar, porque são muitos, tem que tomar decisão. Né? Você não pode ter medo de tomar decisão. Então, se você trabalha todas as competências, você acompanha tudo isso, tem que tomar decisão. E as decisões são feitas, por que a gente faz todo o acompanhamento? Para tomar decisão. Então, eu acho que é muito mais isso. São várias competências, eu queria destacar essa só para tentar contribuir de alguma forma. Perfeito. E, Fernando, eu tenho certeza que se você puxar aí na memória, você tem algumas situações e líderes que foram desenvolvidos e que talvez você tem alguma situação que você falou assim: "Não, esse aí não vai dar certo não, mas vamos tentar". E que ele superou as suas expectativas, que esse líder aí, foi responsável por alguma unidade de negócio, uma instituição hospitalar que você se recorda, que te chama a atenção? Tem um Ai, caso conta muito para legal que eu gosto nós. de contar assim, que bom que você perguntou, obrigado. Eu trabalhava num hospital pequeno no ano de 2002, 2003, e nós tínhamos uma diretora de enfermagem, que ela foi para um outro local, por vontade dela, e nós tínhamos uma preocupação muito grande com a qualidade, com a gestão de tudo isso, da enfermagem. Uhum, E nós, naquele momento, nós contratamos um profissional, uma empresa de recursos humanos, para buscar no mercado um profissional para substituir aquela que tinha saído, a diretora de enfermagem. certo. E nós abrimos o processo seletivo, veio gente de fora e alguns de dentro também contrataram. Nós chegamos em 4 candidatos, eram 2 de dentro, 2 de fora, e fomos entrevistá-lo, né? E ela falou assim com a gente: gente, o que vocês estão querendo procurar no mercado algum profissional? Está aqui dentro de casa o melhor profissional que vocês têm. Né? O Vanderlei, que é uma pessoa que está na Itália hoje. Ah, conheço o Ele Vanderlei. começou. Você conhece o Vanderlei? Que Ó, bacana. então vamos direcionar já para o Vanderlei, incrível, um grande profissional. É. Ele começou como auxiliar de enfermagem, técnico, assumiu gestão, foi para algumas áreas, cresceu, e Sim, foi através de estudos, de prática, e eu falei: gente, nós temos que valorizar o que temos em casa. Né? Então, perfeito. e ao longo desse período todo, ele se dedicou, fez o trabalho de casa, buscou essas competências para liderança e foi contratado, e tá até hoje. Agora foi para a Itália, do ponto de vista internacional, porque está querendo crescer e buscar ainda mais. Então é um bom exemplo. Perfeito. E, Fernando, e é incrível você falar sobre isso, porque acreditar nas pessoas, que elas possuem a capacidade de buscar essas competências, se desenvolver, e nós, como líderes, né, e você principalmente com certeza, acreditar, né, direcionar. E o líder tem esse papel, né, um direcionador, um condutor e mostrar o caminho, não é isso? É isso mesmo, não tenha dúvida, porque a gente costuma brincar, é assim: você quer as pessoas trabalhar com pessoas que sejam melhor que você, né? E isso É, é ótimo. Então você tem que orientar, você tem que direcionar, você tem que delegar, você tem que conversar, você tem que ouvir, você tem que ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então não tem nenhuma dúvida que você tem que enxergar que você é o principal responsável dentro daquela empresa para orientar para ele poder crescer. e a questão multiprofissional, né, Tá, nós estamos vendo, né, no momento que nós temos aí um olhar de sustentabilidade, um olhar de difícil pontos relacionados ao financeiro, mas nós temos armas na mão, na manga, né, que é um olhar aí multiprofissional, desenvolvendo, engajando esses profissionais para equilibrar tudo isso. tá. Tem um olhar aí que você acredita que seja uma solução
e uma condução para essa equipe? Acredito sim. Eu, nesses anos de hospitais que eu trabalhei, em algum momento eu entendi o seguinte: eu não sou profissional assistencial, minha formação é formação mais de administração e operacional, e eu tinha que lidar todos os dias com profissionais com formação assistencial. E muitas vezes eles não têm formação da área de gestão, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então eu entendi que é o seguinte: eu tinha um limite de atuação. Porque ia para a área assistencial, quem tinha que resolver, quem tinha que me ensinar, quem tinha que orientar era o profissional assistencial. E vice-versa. Então, quando a gente entende que tem esse casamento, é super importante, né? Eu costumo dizer o seguinte, costumo dizer porque eu vivenciei isso. Quando você tem um profissional assistencial, independente da formação, que tem conhecimento de gestão, a possibilidade desse profissional crescer profissionalmente é muito grande. Então, porque ele faz as duas questões. E não tem nenhuma dúvida que quando você faz esse casamento, você tem que entender, porque aonde está a grande questão da gestão? Você tem que centrar o cuidado no paciente. Quando a gente fala de multiespecialidades, né, na medicina tem várias subespecialidades, não só na medicina. Quando a gente fala de uma equipe multi para entregar aquele cuidado assistencial, nós não estamos falando só de uma equipe assistencial. Nós estamos falando de suprimentos, nós estamos falando de lavanderia, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de cardiologia, de inúmeras coisas. Então, quando você entende essa concepção, esse trabalho, aí você entende que a comunicação é importante, a integração, o engajamento desse time todo, a possibilidade de você se desenvolver como profissional e entregar melhores resultados é muito maior. E falando sobre desperdício clínico e dentro das instituições de saúde, sustentabilidade, Fernando, manter uma equipe engajada com certeza reflete num sucesso, num resultado melhor, né? E a articulação para o engajamento desses profissionais durante a atuação, existe alguma, não tem fórmula, né? Não existe Não, fórmula, existem metodologias, né? Mas direcionadores, o que que você diria que são direcionadores para manter uma equipe engajada, produtiva, dentro do processo assistencial? tá. Eu acho que assim, a gente tem que entender, porque se você pega essa área da saúde, nós temos que entender um pouco, dar um passo atrás, entender o macro da questão. Então nós temos uma questão da estratégia, que são as escolhas que uma empresa de saúde faz, do que ela quer seguir, por que ela existe, onde ela quer chegar, quais são os objetivos dela, né? Quais são os resultados que ela quer, de alguma forma. Então, quando a pessoa entende isso, ela está engajada na estratégia, Envolvida, né? é muito mais fácil, né? Porque a pessoa não fica só cuidando do assistencial. Ela entende que tem outras questões importantes. Então, eu sempre recomendo engajar as pessoas na estratégia da empresa e que essa estratégia da empresa, as escolhas da empresa, chega para todo mundo. Né? Porque muita gente vê só lá em cima, na alta liderança, não adianta nada. Quem faz as coisas acontecer é quem está com o paciente. Né? Então, é muito mais isso. E a comunicação também é muito complexa na área da saúde. Né? Então, a gente tem que preocupar muito com essa comunicação bem feita e o dia a dia da operação. Se você ficar só na operação trabalhando, você fica muito operacional, fica muito, né, embaixo, não vai crescer. Então eu acho que esse engajamento é uma comunicação bem feita do todo, não só da sua área. Acho que eu sempre defendo isso, né, a questão das escolhas estratégicas, porque todo mundo vai na mesma direção, né? Aí é mais tranquilo. Você falando, várias situações vêm assim, à mente. E, por exemplo, a troca de um insumo na instituição hospitalar. Para quem está na alta liderança, ali na média liderança, entender que aquele insumo foi substituído é fácil, né? Questões de custo, posicionamento aí de um fornecedor, enfim, N questões, né, Fernando? Mas lá na operação, para quem está atuando com o paciente, qual o impacto dessa troca, né? E se o, o profissional que está ali na ponta entendeu esse ajuste, até por conta do desperdício, fica muito mais fácil. E ouvir a ponta, a operação, nesse ajuste aí dentro dos recursos mesmo, né? É, Na adequação de recursos. sem dúvida. Se deu um pequeno exemplo, que é um desperdício, que pode afetar a segurança e a qualidade, né? O resultado, né? A gente tinha uma prática que a gente chamava de café com o diretor, numa empresa que eu trabalhei, Muito que era bom. muito interessante. Eu participava, era uma vez por mês, tinha lá 20 pessoas que participavam, era uma sexta-feira, não podia liderança, só o pessoal da base, né? Do dia a dia. E o que a gente mostrava? A gente mostrava a estratégia da empresa, e mostrava para eles como eles todos participavam da estratégia.
Então, eu citava exemplos de situações como essa que criou, como a questão de limpeza, de nutrição afeta toda a empresa, e principalmente o resultado no paciente, né? Então, por isso que eu sempre defendo o envolvimento e o engajamento através de um conhecimento para que todo mundo se sinta pertencente à estratégia daquela empresa. Perfeito. E ver um diretor, que eu sei que você tinha essa prática, o diretor caminhando nos corredores e perguntando, né? E aí, como que tá hoje? Teve alguma coisa que fugiu aí do padrão? Essa proximidade do líder aos liderados também faz muita diferença. Eu como gestora que fui nas instituições hospitalares e ver meu diretor ali nos corredores, primeiro que todo mundo fica meio assustado. O que está acontecendo? A primeira coisa é: aconteceu alguma coisa. Não, gente, não aconteceu nada. Eu estou aqui perto para ver o que que eu posso fazer para ouvir e apoiar vocês, né? E aí, É. como que era essa prática aí no seu Era dia a muito dia? prazerosa, era ótimo, fácil, sempre fiz, né, ao longo, porque a gente tem que dar o exemplo, né? Independente da Uhum. posição que a gente esteja, seja de diretor, seja de gerente, seja de liderar, você tem que dar o exemplo, né? E isso não pode partir só da alta liderança, né? Então a gente dá o exemplo para que todo mundo faça isso. Então, se o gerente fizer isso, se o supervisor fizer isso, todo mundo fizer, então assim, então, todo mundo vai estar ali. E muitas vezes existe a cultura da cobrança, né? E em algumas aulas que eu dou, a gente fala: o que você faria numa situação como essa? Ah, eu ia chamar o pessoal e ia cobrar, ok. E nessa? Gente, tem que parabenizar. As coisas estão indo bem. Feedback Dá positivo. feedback, parabeniza. Então, você que vai ser líder e é líder, converse. Antes de cobrar, parabenize, valorize aquilo que é bem feito, O né? Faz pequeno é o toda a grande, né, diferença. Fernando? Faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem que elogiar, tem que fazer. E é verdade. Acontece muito coisas melhores que muitas vezes, fez mais que obrigação. Não, fez. Então vamos valorizar, porque isso faz diferença para o resultado do nosso paciente. Então eu sempre acho que assim, estar perto das pessoas é muito bom. Porque se eu ficar sentado na minha mesa, quanto que eu ia saber se eu não fosse lá? Provavelmente não, né? Então eu recomendo que todo mundo faça isso independente da posição, mas eu acho muito prazeroso. Ai, perfeito. E vamos falar do médico, do fisioterapeuta, do odontólogo que está lá fazendo a faculdade e fala assim: não, liderança não é para mim, mas eu quero ter meu consultório. Quer dizer que ele quer ser líder, sim, porque quer ter um negócio, o próprio negócio. Então, ele precisa fazer a gestão do seu próprio negócio. E como que ele começa a buscar, por onde ele precisa começar, Fernando, para desenvolver essas competências? Ah, eu não quero ser um gerente, eu não quero ser um diretor, um coordenador, mas eu quero ter o meu negócio. Ótimo, boa. O que que ele tem que buscar? Ele quer ser empresário, Ele quer né? ser Empreendedor, empresário. ele tem que dar para buscar, com certeza. Eu já fui também, né? Hoje, inclusive, sou. Eu acho que antes de falar alguns exemplos, eu queria trazer um pouco da minha experiência, porque existe uma ferramenta, como você falou, que tem o conhecido modelo chá, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, assim, eu sempre recomendo e por quê? Porque funcionou para mim, né? Então, o conhecimento é você estudar, você buscar, você estudar, fazer workshop, fazer congresso, né? Você aprender, né? Só que não adianta você simplesmente estudar, você tem que colocar em prática, que a gente fala da habilidade, que vem do hábil, que é você colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Então, você unir essas duas coisas. Só que tem o A, que é a atitude. Se você não tiver atitude de levantar da cadeira e fazer aquilo que você acha que tem que fazer, em tomar decisões, assumir risco, Arriscar. arriscar, né? Então, se você faz essa questão, eu acho que já é um grande passo. Sobre essa questão de ser empresário ou não, eu acho que hoje nós temos diversas escolas focadas em saúde. E nós estamos falando de cursos de pós-graduação, né, com uma carga horária alta, de média e de curta duração. E muitas, assim, não quer dizer que de alta duração é melhor que de curta duração. O mais importante é ter, primeiro, escolas focadas em saúde e que tenha um processo organizado para poder oferecer para as pessoas aprenderem, né? Então, eu posso dizer assim, a Trainilab, eu conheço a Trainilab, então, por exemplo, o processo dela são cursos de pós-graduação, empresa nova, mas ela tem muito rigor em escolher o profissional que vai coordenar aquele curso. Uhum. Ela vai escolher os cursos que vão integrar para esses profissionais que querem ser empresários. Ela não vai fazer uma questão só técnica, ela vai poder entender isso, né, que você está me perguntando. E gerar ações para que façam cursos, primeiro, que a pessoa pode ter acesso, que tem uma didática boa, que tem profissionais renomados com conteúdo naquilo que ele pode fazer naquele momento,
né? Então eu acho que é muito mais buscar e depois que aprender a colocar em prática, né? E com certeza a gente tem essa questão de ser empresário, a gente tem que saber separar você ser empresário e você ser o fisioterapeuta, né? Uma coisa é você ser o dono daquela empresa, outra coisa é ser o fisioterapeuta daquela empresa, né? Então também essas questões a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas eu acho que é muito mais essa questão do chá também, um pouco disso, né? E tentar desenvolver. E você, muitas vezes, você está trabalhando, como você falou, um enfermeiro, então não quer mais trabalhar numa empresa. Então o que ele vai fazer? Dependendo da empresa, ele tem recursos ali como avaliação de desempenho, o que ele está indo bem, quando ele tem um bom líder, o que ele pode melhorar. Então ele aproveita tudo isso e aí ele vai, puxa, aqui eu tenho que melhorar, vai se desenvolver para ser o empresário tocando uma empresa. Né? Isso aí. Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. E falando também, além da questão de ter bons professores, o network, né, Fernando? Um dos motivos de estarmos aqui, né, foi essa construção, né, com o Paulo, que é o nosso sócio, a colega. Então, essa construção, né, de termos trabalhado na mesma empresa, é importante para os profissionais de saúde. E, às vezes, ela não é vista como deveria ser, sobre a troca, os mentores, os orientadores aí para uma carreira aí. Eu não gosto muito de falar sucesso, mas uma carreira estável, Que né? pode ser de sucesso, Que né? pode ser de Não, você sucesso. deu um exemplo ótimo, né? Eu nem tinha citado, você comentou, faz toda a diferença um bom benchmark, né? E um benchmark saudável, bom, que você pode ligar, pode conversar, gera oportunidade, se encontra. Você comentou do Paulo. O Paulo é uma pessoa que eu conheci aqui em Brasília, que eu contratei ele para trabalhar, a gente trabalhou junto, e criamos um network importante, já fizemos um trabalho juntos. Então, assim, é um exemplo de N, né? E assim, todas as pessoas são diferentes. Então, você está fazendo um curso onde você conhece alguém, você tem uma oportunidade, você tem um plano de negócio, aí você vai associando e vai trazendo, e você aprende, né? Você não só aprende, como você ensina. Essa troca é muito válida. E abre um tanto de porta, né? Super bacana. E falando do nosso Brasil, que você tem viajado aí o Brasil, dando os seus cursos, consultorias com a sua empresa. O que você tem visto relacionado à segurança e qualidade assistencial, Fernando? Hoje eu ouvindo o Dr. Fernando Torelli, ele falando aí 7% apenas das instituições hospitalares são certificadas. Apenas, é muito pouco, né, Fernando? E a certificação é uma metodologia, né? Um direcionador de segurança e qualidade. Te preocupa? Você tem visto aí? O que você tem visto? A gente fica preocupado porque a gente sempre quer buscar o melhor, né? Eu vejo que existe uma evolução positiva na saúde em relação à qualidade e segurança, mas não como a gente gostaria, né? Então você fala, pô, você tem várias ferramentas de buscar isso. Você tem a questão da certificação, tem várias metodologias nacionais e internacionais que a gente pode buscar desde que faça bem feito, né? Então é super importante entender isso. Você citou um profissional, que é meu xará, o Fernando. Eu escutei uma entrevista da doutora Ludmila, agora recentemente, que é uma pessoa super conhecida no Brasil, referência, né? E ela está falando da formação médica, né? Assim, existiam 200 escolas no Brasil há 5 anos atrás. Não teve uma questão de alguns anos de 2018 a 2022, começaram a ter abertura de escola e o governo paralisou. Mas teve muita judicialização. Hoje nós temos o dobro de escolas, são 400 escolas, se formam 45 mil médicos. Desses médicos que formam, tem residência para todo mundo. E sobram vaga em residência. Por quê? Porque essa nova geração, alguns profissionais médicos, preferem buscar o retorno financeiro rápido ao invés de se capacitar, né? E com isso acontece o quê? Ele vai para o mercado com pandemia, epidemia, promoção, prevenção. É claro que ele não vai fazer um trabalho ligado com alta qualidade e segurança. Então, ele tem uma ansiedade de ter o retorno, que investir em medicina é alto. Então, assim, tem uma questão de formação que precisa ser olhada de uma forma diferente, né? E a gente vê também algumas coisas erradas acontecendo, a gente vê nos jornais em que a pessoa procura o retorno financeiro de uma forma não ética, né? Então não é legal. Então eu acho que existe algumas situações de qualidade, a formação é tudo isso, né? Só que você pode formar dentro de casa, você tem várias instituições que têm o ensino continuado, ligado à segurança, ligado à qualidade, porque como é que eu procuro dizer que é o seguinte, nós temos 3 pilares de uma entrega. Você tem a qualidade assistencial, você tem a satisfação e a experiência do paciente, e você tem o retorno financeiro para você reinvestir. Sustentável. Então, exato. Se você tem um retorno bom financeiro, se o paciente sai satisfeito, mas com um procedimento não qualificado, não seguro, não vale nada. E o contrário.
Muitas vezes você tem um atendimento muito bom, um procedimento muito bem realizado, com um retorno financeiro bom, o paciente sai com uma experiência ruim. Então a gente tem que compor resultados nesse sentido, mas a segurança e a qualidade, não tenha dúvida que eu acho que ela está melhorando, mas a gente tem que olhar, né? Para o Brasil como um todo. Nós temos um investimento hoje no Brasil de 220 bilhões de reais. Então, assim, será que não dá para fazer de forma diferente? E pensar um pouco e como olhar, melhorar os resultados como segurança e qualidade. Então a gente que trabalha na área, né, Juliana, a gente tem que ser responsável também em estar criticando, em estar elogiando e estar cobrando para que as coisas melhorem. Fernando, mas sabe que conversando com a assistência, eu compreendo que para eles, às vezes, a comunicação da qualidade e segurança chega num modelo muito difícil de ser interpretado, né? E qualidade e segurança é no pequeno, é ali no dia a dia, é no teste do desfibrilador, né? É na mudança de posição do paciente, que é ali que o resultado vem, principalmente com experiência, né? Com desfecho e sustentabilidade. E acabou aquele termo de tocar plantão, né? Médico que fala assim, só vou tocar o plantão, possivelmente não se mantém Não em tem espaço. instituições sustentáveis, né? E eu abro esse parênteses aqui por conta dos acadêmicos que estão próximos à Treinilab, nós queremos sempre inseri-los nessa conversa, nessas pautas, na agenda de liderança e de instituições de saúde, sustentabilidade, qualidade e segurança, mais precocemente possível, porque ela fica sempre lá para frente, né, Fernanda? A partir do momento que o médico, ó, eu estou te convidando para ser o coordenador, aí ele sai loucamente buscando o MBA. E é isso, você acha que como inserir o aluno, estudante de enfermagem, medicina, multiprofissional nessas pautas? É, Como... tá. Então, boa pergunta. Eu acho que como ele está recém-formado, ele não teve, infelizmente, a oportunidade de estudar gestão, né? E algumas questões nesse sentido. E, obviamente, ele não tem que fazer um MBA. Por quê? Eu já tive vários exemplos de profissionais assistenciais que vão para o MBA, só que é uma coisa muito extensa, é boa, claro que é, mas o MBA não é só você estudar e voltar e aplicar, você É tem que ter coisa. isso. Então, por isso que eu falo, muitas vezes temos oportunidade de cursos que são cursos focados naquele público que está recém-formado, por exemplo, que vai mostrar um pouco disso. Que não vai mostrar questões ligadas à engenharia clínica, ligadas à liderança, ligadas a trauma, ligadas ao que precisar. Né? Então, por isso que eu sempre valorizo empresas como a Trainlab, que está buscando o quê? Está pensando em formação, está pensando em desenvolvimento profissional, está entendendo que o profissional assistencial está saindo de uma formação e que ele não tem essa experiência, está buscando recurso de coordenador, de professor, de profissional, para que engaje, faça esse net aí que é importante. Né? Então eu acho que tem que procurar nesse sentido. Simplesmente entrar no hospital, coordena para mim, né, é mais difícil. Né? Principalmente que muitos hospitais ou muitas clínicas não investem dentro do profissional. Então, uma das grandes barreiras para o profissional poder crescer numa empresa é a empresa que não investe nele, porque vai dificultar e vai ter que procurar fora. Agora, procurar fora é a atitude que a gente tem, né, de fazer algo a mais para estar preparado quando a oportunidade surge. Imagina, Fernando, a gente... imagina não, lembra quando um profissional já chega com esse discurso e com essa atuação e a atitude de não, eu sei, eu quero fazer a medicina, eu quero fazer a enfermagem, mas eu sei que o paciente, ele está no centro, ele é o nosso objetivo, né? Essa pergunta, ela é muito clichê. Por que que você escolheu essa formação em saúde? E quando o profissional traz aí, não, porque se eu for o paciente, né, e que É, nós, um dia, se não for, se ainda não estivemos nessa posição, poderemos estar, né? é, E se nós precisarmos é. dessa saúde, olhando isso para o futuro, Fernando, olhando para o futuro, projetando aí a melhor saúde, melhor assistência, o que você entende que seja Tá. importante? Eu acho que você tocou no ponto da empatia, né? Você tem que colocar no lugar do outro para ver, né? E por isso que eu falei mais cedo na competência do foco no cliente.
Você tem que fazer aquilo que você pode fazer, sem o desperdício, com a segurança, com qualidade, mas entendendo que ele está ali numa situação que muitas vezes você tem que entender. Eu acho que tem muitas mudanças que vão acontecer aí, né, no nosso sistema brasileiro, né? Tem muita coisa acontecendo, o envelhecimento da população é uma delas, né? A expectativa de vida está aumentando, ainda bem, então se a gente se cuidar e fazer o nosso trabalho né, a gente vai viver mais, com mais qualidade. Eu acho que está existindo uma transição demográfica, né? Com o envelhecimento, vai ter muito paciente crônico, né? Então, a forma de cuidar do paciente crônico é uma forma muito diferente de um paciente dentro de um hospital de tratamento. Eu acho que as empresas, principalmente as verticalizadas, né, que têm toda a estrutura, desde o plano de saúde, com tudo isso, né, com atendimento, ela está buscando a promoção da informação, né, passando informações, né, para as pessoas também fazerem o papel delas, a prevenção em primeiro lugar e depois o tratamento. Então tem uma transição aí demográfica. Então, aí, como vai envelhecer, nós vamos precisar de cuidar desse tipo de gente, né? E se a gente não olhar para a qualidade e segurança de um paciente crônico, vamos ter problemas, né? E não é à toa que a gente tem muitos investimentos chegando no Brasil. Né, muita gente. Então, quando a gente fala da saúde suplementar, o próprio modelo de remuneração tem que ser revisto. Né? Você não pode mais remunerar mais pelo procedimento que é feito, tem que pensar na efetividade, pensar na qualidade, no valor que você entrega. Né? Então, tem várias questões. Mas nós estamos com mudanças que já estão chegando e a gente tem que olhar para tudo isso para que a gente possa, agora, achar soluções e entregar mais segurança, mais qualidade e melhores resultados. A experiência do paciente não é moda, né, Fernando? Essa palavra, a experiência, ela diz muito mais, do que apenas entregar ali um cafezinho, um uma É, hotelaria, né, ela vai muito é, além disso, e a gente sabe que a sustentabilidade está ali dentro, né. tá, tá sim. Eu acho que a experiência, ela é desde que ele tem um problema na empresa que ele trabalha até quando ele volta, né? Então é muito mais do que isso. Aí passa não só dentro do atendimento hospitalar, né? Ou do atendimento da clínica, do SADT. A experiência é muito ampla e é super difícil de a gente entender que experiência é essa. Tem algumas ferramentas no Brasil, no mundo, aí estão tentando, o que é muito válido, mas não tenha dúvida. É só ser, como você falou, pensa você quando fica doente, a sua experiência. É isso, né? Então, todo mundo tem que focar, as pessoas, as grandes empresas, as médias, as pequenas, estão entendendo isso, estão tentando buscar uma forma de mensurar isso e, principalmente, convencer ou engajar as pessoas que trabalham na saúde que a experiência é fundamental para que melhore tudo, né? Inclusive a segurança, a qualidade, essas questões todas. Não é moda, não, imagina, de forma nenhuma. É porque o líder, o diretor, às vezes ele fala: "Não, isso aí eu tenho comitê de experiência, eu faço a experiência, né, eu tenho ali eu coleto dados para saber sobre a experiência, tá, mas coletar não é tudo, né. Não, não é. Medir, mas fazer o quê com o que eu meço, né". Sobre Boa. isso, Ai, que Fernando. bom que você perguntou isso, porque isso é uma coisa que, depois que eu entendi alguns anos atrás a importância desse todo, né? A gente fala lá da estratégia, lá no início da estratégia, onde as pessoas entendem a estratégia da empresa, aí define os objetivos. Então, vou dar um exemplo. Você vai pegar um objetivo de uma empresa que é oferecer cursos de excelência na área da saúde. É um objetivo. Aí nós vamos mensurar isso, nós vamos medir indicador disso. Então, por exemplo, quais indicadores? A nota do aluno, a qualidade das disciplinas, diversos indicadores. E o que vai ser feito? Então, você vai analisar projetos e plano de ação para todo mundo entender o que tem que ser feito para entregar aquele objetivo. É a mesma coisa numa empresa de saúde. Né? Quando você engaja, você mostra, as pessoas vão entendendo que aquele pedacinho que ela está fazendo envolve o todo da experiência, ela se sente pertencente à estratégia da empresa. E a comunicação é base nisso. Então, na época que você vai começando a implantar a estratégia, quando existe na empresa a estratégia, independente do tamanho, a gestão da estratégia, você começa a convidar pessoas táticas, gerente, coordenador e operacionais, porque ela vai se sentir participando, vai dar opinião, vai opinar. Então, as pessoas começam a entender o todo. Aí você começa a entender o todo, podemos transferir isso para a experiência do paciente, que pode ser um dos objetivos, né? Aumentar a experiência do paciente. Perfeito. E a missão, visão e valores, ela não é só um quadro pregado lá na parede, né, Fernando? O paciente chega e olha lá, missão, visão e valores.
mas o profissional às vezes está dando plantão, não sabe qual é a missão daquela instituição. Ah, eu dou um plantão só uma vez na semana, mas ele É. faz parte desse resultado, né, desse objetivo. Não é à toa que algumas operadoras estão descredenciando linhas de cuidado específicas por conta do gasto, né? Vou descredenciar ali a cardiologia, eu não quero a cardiologia aqui. Por que que isso acontece? Porque possivelmente o desperdício, né? Você acha que é um fator? Eu acho, sim, eu acho que tem algumas questões importantes na ideologia, né, ou Uhum, identidade organizacional, que é o quê? Que é o propósito ou missão, né, a visão e os valores. Eu acho que primeiro, antes de falar do profissional, a gente tem que entender que muitas empresas definem essa ideologia para colocar o quadro na parede. É melhor não fazer, né? é Não melhor não faz sentido. fazer. Então, você tem que o que significa a missão? Por que que a empresa existe? Gente, ela tem essa missão. Nós vamos levantar para fazer aquilo todo mundo, né? Aí tem a visão de futuro. Aonde a empresa quer chegar em 5 anos? Então, se todo mundo entende onde ela quer chegar, puxa, vamos chegar junto? É mais fácil entrar na fila e chegar, é fila que eu estou dizendo, com o time. Sim. E os valores é o que que a empresa acredita. Nós acreditamos nesses valores. A gente vê muito exemplo no jornal de empresas que colocam valores e não praticam. Não adianta, né? E muitas vezes, antes de falar do profissional, a empresa divulgar isso. É ter ferramentas para comunicar essa estratégia, que é uma das estratégias básicas, escolhas que você faz, o que que você acredita é uma escolha que você faz da empresa, para os profissionais. Quando eles entenderem, aí ele tem que seguir, tem que entender, tem que engajar, com certeza faz diferença, né? A gente vê também a questão do descredenciamento, mudando um pouquinho, tem essa questão sim, da preocupação, da estratégia, da operadora, e tem também descredenciamentos pensando em resultados econômico-financeiros, que eu não acho legal, né? Tem que pensar no Uhum. todo, Sim. né? Mas tem sim. Por isso que eu falo do engajamento do todo, né? Esse é um exemplo que quando você entende a estratégia da empresa como um todo, você entende a ideologia, né? E pode participar, pode opinar, pode querer entender por quê, né? Porque normalmente a ideologia quem define é a alta liderança, mas explica por que que você entendeu. Não adianta você ter uma estratégia que fica só lá em cima, né? Se você não implementar e não acompanhar, não vai acontecer, né? Pensando no plantonista, e tem tudo a ver, se eu quanto tempo eu vou manter o meu paciente ali no pronto-socorro, né. Não, eu tenho 4 horas, eu tenho 2 horas, qual é a taxa de conversão? E isso é importante para quem, está na assistência, entender ali, quanto tempo esse paciente vai ficar comigo, né, para a assertividade da conduta, para o tempo que esse paciente fica, para a experiência e sustentabilidade, essa palavra, né, não mas ela é muito importante, né, É Paula, sim, é sim. Fernando. Não tenha dúvida, eu acho a sustentabilidade em todas as áreas, inclusive na financeira, né, para você reinvestir, ela é fundamental. Agora, por isso que eu acho que tem uma relação de causa e efeito. Não é só a sustentabilidade financeira, não é só a questão técnica, não é só a questão de satisfação. Nós temos que trabalhar pessoas. Se a gente não capacitar as pessoas dentro da nossa empresa, ou se elas não são capacitadas fora por alguma empresa, como é que você vai fazer tudo isso? Então você tem que, é um conjunto de coisas. E, obviamente, quando você deu alguns exemplos que eu gosto muito de tempo de permanência, né, que ele pode ficar num Tomada pronto-socorro, de numa UTI, decisão, né. a gente tem a medicina baseada em evidência, nós estamos aí com vários protocolos internacionais, várias questões que podem ser seguidas, e tem muita rejeição às vezes, mas ela pode ser construída dentro da instituição. Quando você constrói junto da equipe, do corpo clínico, da equipe multi, o engajamento é maior, Com certeza. porque eles estão construindo, né? Então tem que pensar em tudo isso, né? E aí a gente liga a empatia também. Se esse cara ficar 10 horas, puxa, não vai ser bom. Se ele ficar 2 também não vai ser bom. Como é que a gente pode fazer? Mas nós temos que engajar, né? Eu acho que é o todo, né? E muitas vezes a própria empresa não faz isso, a alta liderança. Então, quando ela não faz isso, puxa, né? Eu tô olhando Fica só um tão. pilar, né, não tá olhando tô olhando só o É, recurso, não vai né, não tô chegar, a olhando estratégia é todo mundo que faz, né? uhum. Por isso que eu comentei, vou repetir, se você me permite, Por essa questão favor. de onde todo mundo está começando a entender, e é um processo, né? Você não vai divulgar a estratégia hoje, todo mundo vai saber amanhã, ao longo do tempo, vai passando, né? Vai É uma rodando. cultura. Quando todo mundo começa a olhar para cima, estrategicamente, a empresa começa a pensar do ponto de vista estratégico, que é muito mais importante disso de tomar decisões, começa a participar mais, começa a entender mais, os resultados vão aparecendo,
né? De governança, de estratégia, de gestão, né? Então, as empresas têm que fazer o trabalho delas também, né? Com certeza. Ah, quem chegou até aqui, Fernando, vamos pedir para se inscreva, curta e compartilhe os 3 Cs. Isso. E porque eu quero falar agora com você sobre inovação, né? A inteligência artificial, a robótica, novas tecnologias estão aí para serem utilizadas com responsabilidade técnica. E eu me chama a atenção, Fernando, compartilhar com você, já tem, possivelmente, não sei se você vai enxergar esse outdoor em Brasília, mas nós temos um outdoor em Brasília assim: somos o primeiro hospital, instituição a fazer robótica em Brasília. Mas eu queria muito que esse outdoor fosse diferente. Nós tivemos a primeira cirurgia robótica com o melhor desfecho. O desfecho nunca vem na É. pauta da inovação, tá faltando, não tá a Tá faltando sim. conexão? Tem muita coisa até. E aquela questão da carona, muitas vezes, né? Então, É, assim, é claro que é uma mudança importante da inovação, da inteligência artificial, né, do Big Data, tem muitas coisas. E a saúde, o que não falta são health techs aí chegando de todo lugar do mundo, inclusive no Brasil, com muito investimento em startups, e tem muita coisa boa, claro que tem. Mas aquela história, né? Vamos pensar na experiência dele, do paciente? Vamos pensar no desfecho? Vale a pena esse investimento para aquele procedimento? Às vezes não vale. Às vezes uma empresa compra um robô para fazer, às vezes, uma vesícula, para dar um exemplo, que às vezes poderia ser feito de outra forma. Eu estou dando só um exemplo, sim, né? Até mesmo que eu não sou profissional assistencial para julgar esse tipo de coisa. Mas a gente vê muito desperdício. com Então você certeza. investe milhões, seja em robô, seja em carrinho de anestesia, seja em ventilador, que muitas vezes você pode ter uma gestão para reduzir desperdício, uma gestão muito mais focada num core business de quem sabe fazer, tem empresas que sabem fazer muito bem. O Paulo, que a gente falou da QIMED, é Eu uma ia pessoa falar sobre isso. extremamente qualificada, que sabe fazer, que eu conheço, inclusive já prestou serviço onde eu trabalhei. Então, o que que acontece? Quando se faz isso, você deixa de investir e você coloca os equipamentos, a inovação, no lugar certo. Certo. E, obviamente, vamos preocupar com o desfecho, né? Não adianta só falar que tem a máquina, né? Pois Não é. adianta. O Paulo traz vários exemplos, eu ia falar É, exatamente sobre isso. O Paulo traz vários exemplos que, às vezes, o médico ele quer uma câmera numa ótica rígida, que para aquele procedimento não precisa, né? E é um desperdício. Para que adquirir uma ótica desse nível se você já tem lá um equipamento dentro do centro cirúrgico que vai fazer a mesma coisa? Aumenta a sua hora de sala, diminui a sua hora de sala, aumenta melhora a gestão do centro cirúrgico, você ganha muito mais, né, é. Fernando? É isso mesmo, Juliana. Então, é tipo de. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes ele pode fazer um curso desse na Trainlab para entender isso. Pois Um é, curso de 8 horas, um curso de exato, 10 horas, entendeu? É esse exato. tipo de coisa que eu acho que as empresas que estão, que vão crescer nessa área da saúde, oferecendo esse tipo de curso, quando conhece o mercado, que a gente trouxe o exemplo agora do profissional, e explica para ele que tem formas de fazer diferente, que vão trazer muito mais benefícios para todos, não tem exceção, né? É uma Uhum. equidade. Obviamente, é um profissional que vai entrar para trabalhar com conhecimento diferenciado, né? Eu já vi um vídeo seu falando sobre a importância da capacitação nas instituições de saúde e em fortalecer isso, a educação contínua nas instituições, não só como uma educação continuada institucional ali, sem olhar a necessidade, mas olhando ali qualidade de segurança, olhando os É. eventos adversos. Sua opinião ainda é essa, Fernando, de educação constante nas instituições? E aumentou a força, com certeza, não tenha dúvida. A gente vê empresas com laboratórios maravilhosos, né, com eventos que são super legais, que o curso você tem que ter aquela coisa, né? Primeiro você tem que ser didático para ensinar. E quando você tem dentro de casa, ou em curso fora, mas dentro de um hospital, de uma clínica, você tem a educação continuada com profissionais exclusivamente para aquilo. Entenda, mais uma vez, a empresa como um todo, entende o desfecho, a segurança, a experiência, o resultado, seja de satisfação como um todo, e oferece para que os profissionais façam. E aí você vai começar a mensurar, porque tem que mensurar, né? Não É. é só treinar. Treinar é bom. Então, a gente define indicadores pela quantidade de treinamento, é bom, horas homem treinar é ótimo. Mas foi efetivo? Mas é isso aí. Então você pode fazer um pré-teste, um pós-teste. Você pode mensurar se os eventos adversos estão reduzindo, se os processos estão melhorando, se as não conformidades estão reduzindo repetidamente. Então você tem várias formas de mensurar isso ao longo do tempo. Mas não tenha dúvida nenhuma que o conhecimento e a prática
Faz toda a diferença, né? E pensando nisso, um dos projetos da Trainlab é a educação corporativa, Fernando, com a nossa plataforma, né? Nós estamos aí customizando a plataforma, porque o aluno, ele quer aprender de forma individualizada, tem ali um curso, mas nós podemos customizar com o olhar aí de instituição, o que que a instituição precisa melhorar, e customizar esses cursos, trazendo o que você disse, um profissional referência, um profissional com expertise, e que tem a vivência, né, que está ali o tempo todo até para levar essa educação de forma mais efetiva, com Tá. com essas questões. Então, olha o exemplo, né? Nós estamos falando da importância do ensino continuado dentro de uma empresa. Se você pega uma outra empresa que sabe fazer melhor e que tem o core business de fazer educação e joga para dentro dessa empresa, você pode treinar Deus e todo mundo lá dentro numa parceria saudável, boa. E não só a parte assistencial, né? Não. Você pode treinar também a parte Líderes, né? operacional. Então você tem aquele conteúdo qualificado, você pode formatar junto com a empresa. Olha só, eu estou com esses eventos adversos aqui. Vamos trabalhar um pouco a terapia semi-intensiva para a gente verificar essa questão da centro cirúrgico, da lateralidade? Vamos, trabalha. Eu estou dando um exemplo básico, mas você constrói junto. Mas o mais importante é o quê? É a empresa abrir as portas, uma empresa, a empresa prestadora de serviço, abrir portas para uma empresa que faz treinamento, que sabe o que é, que conhece o mercado, que faz para todo mundo e que vai lá para dentro, né? Não tem desperdício, é foco, você dá acesso a todo mundo, não tem acesso. Então, com certeza, a possibilidade de ter resultados melhores são muito maiores, né? Muito maiores. Ó, nós estamos, infelizmente, caminhando aí para o nosso final desse episódio, porque eu já Tá quero bom. antecipar, Fernando, um convite para que a gente continue outras pautas voltadas aí para liderança, o executivo, né, Tá. que vai estar ali com certeza procurando por você, por conteúdos, mas um direcionamento. Eu gostaria de finalizar esse episódio de hoje com um direcionamento para quem quer buscar uma liderança, construir uma carreira sólida, responsável, né? E olhando aí a saúde, como eu também posso ser um consumidor, sou um consumidor. Dá um direcionador para esses profissionais, um direcionamento. Tá bom, ótimo. Então eu vou olhar aqui para o pessoal que está assistindo com o maior prazer. Então, pessoal, eu acho que tem que querer fazer, né? A gente falou bastante aqui hoje, no episódio, sobre a mudança na saúde, né? E a gente falou de experiência de paciente, de segurança, de qualidade, de gestão, de estratégia. Então, tenha vontade, procure oportunidades, estude naquilo que você possa estudar, com cursos bem qualificados, com cursos independente da duração, que você vai conseguir, de alguma forma, complementar a sua formação com outras que fazem parte do modelo de saúde. Eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que a gente que é da gestão não conhece assistência e vice-versa. Então, quando você faz esse fit, tem todas as possibilidades de crescer. Por isso que eu sempre brinco que quando tem um profissional assistencial com gestão e vice-versa, a possibilidade de crescer é muito. Mas você vai fazer a diferença, depende só de você. Muito obrigada, Fernando, Imagina. mais uma vez, gente. Então, esse conteúdo compartilhe, assista quantas vezes quiser e tragam sugestões, né, Fernando? Claro. Sugestões de conteúdo, o que vocês querem ver aqui na Trainlab, no nosso podcast, nos nossos conteúdos, o que você quer saber mais sobre o Fernando. E eu queria também, Fernando, que você deixasse aonde quem está assistindo pode te encontrar, né, os canais, redes sociais, site, enfim. Onde a gente pode te encontrar? Eu acho que o e-mail mais fácil, né? Tem a da minha empresa A também. gente deixa aqui então. Deixa anotado aqui, eu posso passar. Esse imenso prazer, adoro escutar, adoro ouvir e adoro responder também. Eu te passo todas as informações, você pode deixar gravado. Então, estará aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo podcast. Tá, obrigado, pessoal. Foi um prazer, viu, Juliana? Obrigado pelo Muito convite mais uma vez. Foi um enorme prazer estar aqui. Estou à disposição em mais episódios, se precisar. Muito obrigada. Imagina. Até